Olá, crianças! Vamos iniciar nossa aula de Geografia, continuando com o tema O Brasil e suas diferenças sociais. As desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Em 2015, de acordo com pesquisas do IBGE, os negros no Brasil representavam cerca de 54% do total da população. Mas, embora representem a maior parcela da população, seus indicadores sociais são inferiores ao da parcela da população que se declara branca e revelam as desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Você estudou que a desigualdade na distribuição de renda gera desigualdade social. No entanto, ao avaliar as condições de vida da população, percebemos que as desigualdades sociais são mais profundas entre a parcela da população que se autodeclara de cor ou raça, preta ou parda, demonstrando uma sociedade marcada ainda por desigualdades raciais. A origem disso tem relação com a própria formação da sociedade brasileira. Como você pode lembrar, o Brasil foi colonizado pelos europeus, denominados de homem branco, poderosos, desbravadores. E você também lembra a forma como a população negra surgiu no Brasil, logo no início da colonização, a maneira como eles chegaram aqui, vindos da África, de uma forma forçosa, para trazer a sua mão de obra escrava. Durante o período colonial, entre os séculos 16 e 19, as terras eram controladas pelos grandes fazendeiros, que também detinham o poder político e econômico. Já a força de trabalho era composta, em sua maioria, de africanos trazidos como escravos para as terras brasileiras, como acabei de falar. Após o fim da escravidão, em 1888, não houve uma política que garantisse aos escravos libertos e seus descendentes acesso à moradia e à propriedade de terra, à educação, entre outros bens e serviços necessários ao desenvolvimento humano. Ou seja, não se garantiram as condições mínimas para que essas pessoas pudessem viver de forma digna. Ou seja, crianças, o Brasil deu a liberdade civil e jurídica, mas não criou as condições para que este homem negro e sua família se integrasse plenamente à vida política e social do país, gerando assim uma deficiência social. O gráfico mostra que os negros ainda são maioria entre os mais pobres da população brasileira. Vamos analisar o gráfico, onde mostra a parcela de brancos e negros entre os 10% mais pobres e entre o 1% mais rico da população brasileira, segundo dados do IBGE de 2015. Então, você pode observar que entre os 10% mais pobres, 75,5% dessa população é composta de negros, enquanto os 1% mais ricos, 79,7% estão os brancos. Atualmente, mais de um século após a abolição da escravidão no Brasil, muitos descendentes de africanos ainda enfrentam dificuldades provenientes da discriminação racial. Diversos indicadores sociais ressaltam as desigualdades entre negros e brancos, revelando que, em geral, a parcela negra da população brasileira apresenta condições inferiores às da parcela branca. Além da diferença quanto à distribuição de renda, as desigualdades entre negros e brancos no Brasil também podem ser observadas em relação ao nível de escolaridade. Vamos ver agora a questão da educação. Pesquisas mostraram que os negros têm, em média, menos anos de estudo do que os brancos, apresentando assim nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. O mapa a seguir mostra a média de anos de estudo da população negra e da população branca no Brasil.
como você pode observar, esse conceito é uma média a nível de Brasil. Então, entre as mulheres negras, elas têm 7,7 de média de anos de estudo, enquanto as mulheres brancas têm 9,1 anos. Veja que a diferença é grande. Entre os homens, também. Os homens negros têm somente 7,2 anos, enquanto os homens brancos têm 8,9. Então, você pode ver a grande diferença que existe na questão da educação entre negros e brancos no Brasil. Este outro mapa mostra a média de anos de estudos das pessoas com 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor ou raça, de acordo com cada região. Você pode observar, por exemplo, que na região centro-oeste nós temos os maiores indicadores de anos de estudo entre as mulheres. Veja que as mulheres negras, elas têm entre 8,5 anos de estudo e as mulheres brancas têm mais, 9,6. Em relação aos homens, é na região sudeste que está o destaque. Entre os homens negros, 7,9 média de ano de estudo, enquanto os brancos têm uma média de 9,4, bem maior que a dos negros. Contudo, você vê que nessa região, mesmo havendo essa diferença, os homens eles têm a maior média de estudo. E analisando agora a nossa região Nordeste, nós podemos observar que em consideração às demais regiões, nela se encontra, tanto entre as mulheres negras e mulheres brancas, homens negros e homens brancos, as menores médias de anos de estudo, né? Muito importante considerarmos esses dados da nossa região. Agora vamos falar de desemprego. A tabela a seguir mostra as taxas de desemprego entre os brancos e negros no Brasil. E nós podemos ver aqui a nível de Brasil, que a mulher negra é a que tem a maior taxa de desemprego, vindo em seguida da mulher branca, né? O homem negro, ele já fica abaixo do nível de desemprego em relação à mulher branca. Nós podemos observar que na região centro-oeste é a região onde a mulher negra ela tem a maior taxa de desemprego do Brasil. Podemos considerar que o desemprego entre as mulheres é maior do que entre os homens e que as mulheres negras apresentam a maior taxa de desemprego. Então, ao analisar os dados por grupo de pessoas do mesmo sexo, segundo cor ou raça, observa-se que a taxa de desemprego das mulheres negras é maior do que a das mulheres brancas. Da mesma forma, a taxa de desemprego dos homens negros é maior do que a dos homens brancos. Além disso, os dados mostram que, independentemente de cor ou raça, a taxa de desemprego entre as mulheres é maior do que os homens. O acesso aos serviços de saneamento básico. O acesso a serviços de saneamento básico é um indicador das condições de vida da população. Então, assegurar que todas as moradias tenham acesso aos serviços de saneamento básico é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar do conjunto da população. A falta de saneamento favorece a proliferação de doenças, além de degradar o meio ambiente. O acesso a esses serviços é mais um indicador que mostra as desigualdades
entre negros e brancos no Brasil, como você pode observar a imagem na tela. Ao observar os dados sobre a proporção de moradias situadas em áreas urbanas com acesso à rede de coleta de esgoto, constata-se que a condição da população negra é inferior em relação à da população branca. Veja no gráfico as moradias urbanas chefiadas por brancos e por negros, com acesso aos serviços de coleta de esgoto. Você pode observar que as moradias chefiadas por branco, 81,7% dessas moradias têm acesso a serviços de saneamento básico, enquanto aquelas que são chefiadas por negros, apenas 68,8% têm acesso a esse tipo de serviço. Então, você pode ver a grande diferença que há entre o acesso dessas populações negras. Na aula de hoje você aprendeu um pouco mais sobre o Brasil e suas desigualdades sociais e que a sociedade brasileira também é marcada por desigualdades raciais, onde a questão de cor ou raça influencia no índice de desenvolvimento humano. É hora de exercitar o que você aprendeu respondendo sua atividade. Bons estudos!